Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Livremente Podcast. Aqui do meu lado, Lucas. E aí, Lucas? Tudo bem com você, Eduardo? Cá estamos nós novamente. Exatamente. Então, Lucas, quem é que tá aqui hoje com a gente? Olha, Jéssica Borges. Olá. Jéssica Borges, ela que é maquiadora, ela que é a Miss Tattoo Floripa 2021 e produtora de conteúdo. Exatamente. É só mais isso ou mais alguma coisa? Tatuador iniciante. Ah, e tem um Fusca. Tenho Fusca, tenho uma moto, Olha, tenho TDAH, também. tenho depressão, tenho ansiedade. Eita! Dizem os psiquiatras que eu sou bipolar também. É, É. eles dizem, você acredita? A minha psicóloga me pediu uma segunda opinião. Mas, enfim, né? Por enquanto A segunda eu sou opinião seria da tua outra personalidade, talvez. de um Não outro sei se foi muito psiquiatra. pesado. De um outro psiquiatra, Ah, né? tá, Porque tá bom. ele me deu uns remédios muito fortes. Daí ela falou, acho que você não precisa. Melhor ver isso aí. Pô, Então é isso, vamos começar então com a nossa conversa aqui, uma conversa bem tranquila, bem descontraída. Jéssica, você é Miss Tattoo Floripa 2021. Como é que tá nessa posição? Como que aconteceu isso? Como que chegou a isso? E como é que é? Cara, é surreal. Porque eu comecei nos rolês de convenção de tatuagem lá em 2016, 2017, por aí, maquiando as candidatas a Miss de uma convenção que tinha lá em Lages. E aí eu sempre pensava, quando eu tiver mais tatuagem eu vou me inscrever. E eu nunca chegava nesse mais tatuagem, na tatuagem suficiente, sabe? Aí um belo dia ali, no meio desse ano, eu tava rolando meu feed no Instagram e de repente apareceu o post lá das inscrições abertas, daí eu pensei, vou fazer. E daí eu fiz, e daí eu ganhei. E como é que é isso? Tem pré-requisito pra se candidatar? Tem um certo número de tatuagens? Como é que acontece essa seleção? Não tem um número de tatuagens mínimos, mas tem que ter noção, né? Você não vai se inscrever a Miss Tattoo com uma estrelinha no pulso, né? Uma borboletinha aqui atrás e tal. exatamente. Tipo, só uma tatuagem, duas, né? Você tem que ter uma noção. Eu não tenho muita tatuagem em número, eu tenho 19 tatuagens. Mas grandes? Mas são tatuagens grandes, eu tenho tatuagem na cabeça, no pescoço, na mão, né? Não tem uma pessoa que possa dizer que eu não represento uma mulher tatuada, porque eu tenho pouca tatuagem. Mas também não daria pra eu ter 30 tatuagens, mas todas escondidas, e daí querer ser Miss Tattoo, né? Sim, Então é mais ou menos isso. Não tem número mínimo, mas também tem que ter uma noçãozinha ali. Sim, então às vezes nem é tanto número, né? Mas qualidade. É, a qualidade, é estilo, é um conjunto da obra, né? Você tem que viver, tem que representar a mulher tatuada. Você tem que saber o que vive uma mulher tatuada. Não é só ter tatuagem. E como acontece essa seleção assim de pessoas para ser Miss Tattoo? É por beleza, por qualidade da tatuagem, é por número a gente já viu que não é, né? Depende do concurso, né? Cada concurso tem os pré-requisitos, mas no Miss Tattoo Floripa conta até certo ponto, conta beleza, mas não é o essencial, né? Conta estilo, conta o tipo das tatuagens, a beleza das tatuagens, o conjunto da obra, conta saber falar, conta o conteúdo, porque não adianta só ser bonita e não desenvolver o negócio. conteúdo que tu produz na internet? Não, o conteúdo da pessoa. Ah, sim. conteúdo Envolve que- a personalidade, então. Exatamente. Não adianta você ser bonita, tatuada, mas você não importa. Entendi. Tu diria então Tem que é uma que- requestão de representatividade? Representatividade, com certeza. Sim, e tu pensa que como tu atua nessa questão de representar? Tu representa qual nicho de pessoas? Tu representa de que forma? Como que acontece isso? Ai, que pergunta difícil. Eu tô me sentindo assim, ó, no palco do Miss, tendo que responder a pergunta, assim, pra galera. Não, pode ser tranquilo aqui, pode ser bem Mas é independente. uma questão de tu viver a tatuagem. Porque hoje em dia a tatuagem é vista como uma arte, né? Mas nem sempre foi assim. Ainda rola muito preconceito em cima de pessoas tatuadas, não tanto quanto antigamente. Mas é basicamente representar no sentido de mostrar que tatuagem não é coisa de vagabundo, que tatuagem não é... Inclusive, a Cláudia, que é uma das donas da Expo Tattoo Floripa, ela fala que antigamente as pessoas achavam, antes de ir na Expo Tattoo Floripa, que ia chegar lá e ia ter um monte de gente fumando maconha, drogada, cheirando pó no meio, porque achava que tatuagem era coisa de delinquente. Entendeu? Então eu
gosto de usar esse lugar de visibilidade que a tatuagem, que o Mistatu me proporcionou pra mostrar que é o contrário, né? Que eu posso ser tatuada e ser médica, advogada, engenheira, bom, o que eu quiser, né? Sim. Que não é porque eu tenho tatuagem que eu sou promíscua ou qualquer coisa do tipo. E Jéssica, antes da gente entrar ainda nessa questão que vai ser bem interessante, a gente vai conversar bastante sobre o significado do Mistatu e ser tatuado e tal. Só pra matar a nossa curiosidade sobre o processo mesmo do Mistatu, como foi? Tem fases? Como Tem fases. funcionou? Tem disputa entre quantas pessoas que estão ali em cada fase? Como Geralmente que funciona? são... Eu acho que nos anos anteriores foram 20 selecionadas para a primeira fase, mas esse ano que eu participei teve recorde de inscrições, foram mais de 100, eu não posso falar besteira aqui, mas eu acho que foram mais de 120 inscritas, e aí eles acabaram selecionando 30, né, porque foram um volume grande de mulheres, aí são 30 selecionadas para a primeira fase. A gente, como foi feito durante a pandemia, foi feito diferente do palco, né, a gente enviou um vídeo mostrando que a gente tinha que responder algumas perguntas e mostrando as nossas tatuagens, falando um pouco sobre a gente, se apresentando, respondendo as perguntas e mostrando as tatuagens. Dessas 30 saíram 15 e das 15 saiu a corte. Aí nessa segunda fase das 15 a gente também teve que fazer um outro vídeo, né, da final, que era, o tema desse ano era... Acho que era sobre era um vídeo com tema livre pra mas que tu mostrasse a tua conexão com o mundo da tatuagem. Sim. Inclusive, chorei muito fazendo o vídeo. Todo mundo que assistiu meu vídeo disse que chorou também. Eu assim, ó, tirei do fundo da minha alma. Eu escancarei minha vida pra fazer aquele vídeo. Esse vídeo tá no teu Instagram? Tá no meu Foi Instagram. à toa que ganhou, né? Então, teve Eu muita me emoção dediquei, cara. envolvida. Eu dei meu sangue. Não literalmente, mas eu dei meu sangue por esse concurso. Porque eu pensei que... É uma coisa da minha cabeça, né? Das noias da minha cabeça. Mas eu tive medo de subir num palco em anos seguintes e o número de tatuagens que eu falei antes acabar me prejudicando, né? Influenciando, tipo, eu podia estar na corte, porque eu sabia que eu tinha potencial, mas não ganhar porque ia ter alguém mais tatuado do que eu. Então eu pensei, cara, esse é meu ano. E aí no primeiro vídeo em que eu tinha que me apresentar, responder as perguntas e mostrar minhas tatuagens, geralmente o que as meninas fazem é um vídeo geral do corpo, falando, ó, tem tatuagem aqui, mostrar uma ou outra especial. Eu mostrei cada uma das minhas tatuagens. Mostrei cada uma, coloquei o arroba dos tatuadores pra valorizar a arte as ali, tatuagens pra alguém que analisa elas? Olha, um uma vídeo. por uma todas? Eu fiz um vídeo. Através do vídeo. Isso, através do vídeo. Aí, como eu falei, as meninas geralmente mostram no geral, porque você tem que mostrar as tatuagens, porque o conjunto da obra é avaliado, né? Então, como eu sabia que em número eu não tinha tanto quanto as outras, mesmo sabendo que isso não era o essencial pra ser avaliado, Sim. eu quis valorizar cada uma das artes, porque pra mim a tatu é a arte. Então, a boa parte das minhas tatuagens foram feitas em convenções. Não fui eu que decidi o desenho. Não fui eu que, quero tatuar isso aqui, vou lá no estúdio e tatua. Eu cedi o meu corpo para aquele tatuador colocar a arte dele ali e eu tenho orgulho de levar essa arte comigo. Então eu quis valorizar isso. Tipo, eu tenho uma tatuagem aqui enorme do Guardiões da Galáxia, porque obviamente que eu amo a Marvel, né? Mas não é um negócio assim, DC. tipo... A Daci vai chorar, pô. Chora agora. Chora? Não fiz assim, tipo, pensando, nossa, eu amo a Marvel, então eu vou fazer. Foi o tatuador que disse, olha, eu quero fazer isso, acho que combina contigo, pode ser? Eu falei, pode, óbvio. E aí eu carrego essa arte dele, que é foda pra caralho. E, enfim, assinado ali. É como se eu... Tá, não vou ser assim, nossa, comparar com a Mona Lisa, né? Mas é como se eu tivesse a Mona Lisa no meu corpo. Eu sou um museu ambulante da arte dos tatuadores, entendeu? É mais ou menos assim que eu considero. Uma tela como Eu sou uma tela, exatamente. Da tatuagem, tenho tá? as minhas pessoais, que significam altas coisas pra mim, e tenho tatuagens que eu fui tela dos artistas. E sendo tela, assim, de artistas, tatuadores, hoje em dia se fala muito da questão da tatuagem ter significado ou não, né? Pô, que chato. O que significa essa flor? Ah, significa uma flor. Significa que eu tinha dinheiro e o tatuador tinha horário. Então, o que tu pensa sobre isso? Tu tem algum pensamento sobre isso, assim, que... é legal ter o significado, mas também tanto faz, ou não? Então, pra mim significa arte. Pra mim é isso que significa. Eu tenho aqui tatuagens que eu fiz porque eu quis, porque significava alguma coisa
em especial, as minhas tatuagens dos dedos aqui, não posso mostrar isso aqui, as minhas tatuagens dos dedos eu fiz pra minha família, eu escrevi aqui amor, e aqui eu pedi pra cada um escolher uma flor pra eu tatuar, então tenho as que significam alguma coisa, assim, que as pessoas querem aquela alma na tatuagem, mas pra mim o resto é pela arte, eu faço pela arte. Sim. Então, gente, parem de encher o saco com qual o significado dessa tua tatuagem, porque ninguém aguenta mais. Para de Ninguém fazer aguenta mais. tribal também, porque... Para, acabou. Maori? Maori não? Só tribal? Mas o Jéssica... A cerejinha aqui atrás. A O clássico. também. Clássico. Pimenta também. Você tem alguma tatuagem comercial? Agora revela. Dessa vibe, Não, assim. sabe. Ela fez uma cara. Eu cobri a única que eu tinha. Ah, meu Eu Deus. fiz uma mandalinha aqui, não é uma mandala. Pô, É aquela tradicional do meio do peito Aham, aqui. entendo. Eu fiquei uma semana com a tatuagem. Uma semana Uma só. semana. Eu fiz. Mal era cicatrizou, tu já cobriu. Era um flash tattoo ali do tatuador. Cara, quero fazer uma tatuagem. Foda-se o que é, eu quero fazer uma. Daí eu olhei, eu não tinha nada aqui ainda. Eu pensei, vou fazer essa ali. boa. Eu Aí, fiz, eu cheguei em casa, no mesmo dia eu olhei e falei, putz, não é a minha cara. O que eu Não é fiz? minha né? Que vibe. bosta. Não é a minha vibe. O que eu tenho a ver com mandalinha, cara? Nada contra quem tem, mas o que eu Eu tenho a ver tenho. com mandalinha? Eu tenho. Pô, engraçado que isso é muito de identidade, né? O desenho que tá no teu corpo revela a tua identidade. E assim, se eu fosse fazer minha primeira tatuagem, eu quis fazer minha primeira tatuagem com, acho que era 17, 18 anos. Hoje, nesse vídeo, eu tenho 28, mas... 28 anos pô, ou 28 tatuagens? Anos. É a idade. segunda vez. Pra qual câmera eu olho? Aqui a tua Aqui? câmera. Oi, gente. É a segunda vez que ele fala pra mim que tem 28 anos, com medo de falar que tem 28 anos. Tá, mas explica. O cara Jéssica. teve Qual é o vergonha. problema de ter 28 anos? Eu tenho 29! O problema é você não dirigir um carro. Ah, é verdade. 28 anos e não ter carteira, cara, eu acho que isso vale aqui pra todo mundo que tá no estúdio. A gente anda Que é de todo mundo, que é literalmente todo mundo tá aqui. Tem 4 pessoas além da convidada. Então, ó, rapaziada. Aqui tem poucas pessoas vão conhecer, espero que mais pessoas conheçam, mas a entrada do nosso estúdio ele tem uma subidinha aqui, sabe? Uma elevação que não é muito fácil descer. Subir talvez, mas descer não é tão fácil. Então, tem convidados que não sabem descer isso aqui. E quando eles pedem ajuda, a gente fica olhando pra cara do Por isso que eu nem outro. subi, eu deixei lá A embaixo. gente vira frentista, né? Só que, ó, vem pra Enfim. cá. Não, Tá, para. mas só uma coisa em relação a isso. Vocês andam de Uber ou vocês andam de carona com os amigos que têm carteira? Um pouco dos dois, né? Às vezes a Porque gente vai- não O tem equilíbrio. nada de errado em não dirigir. O problema é ficar sugando os amigos que têm carro. É. É Daí ficou o que tempo não- inteiro de carona com os outros, mas vocês não ajudam a pagar a manutenção. O mínimo que eu espero é que vocês rachem Ajude na gasolina. gasolina. A gente ajuda. É, porque esse Mas é que não tem como dirigir, ó, com isso aqui, ó. Com isso aqui não tem Ah. como. Se você Impossível. der, peraí que eu você vou voltar dirige. pra casa. Ela veio de Uber, a Jéssica. Ela veio a de gente sabe. Uber. De Uber, Exatamente. Aqui, ó. É o estúdio que paga, né? Jéssica, mas o que eu tava falando antes é sobre a identidade que o desenho da tatuagem te revela e te mostra e tal. Eu, quando quis fazer minha primeira, queria fazer uma tartaruga. Ainda bem que eu não fiz uma tartaruga. Eu fui pro lado ali old school e tal. E tem alguma tatuagem que tu acha que não te representa, assim? Ou as Se que tu arrepende fez, de alguma? Então, a que eu me arrependi foi a que eu cobri, né? Da mandalinha. só essa? É só essa por enquanto. Tem uma outra que eu quero. Que eu não terminei ela, fiz só o traço e eu quero mudar um pouco. Mas não que eu me arrependa. Se fosse hoje eu não faria. Entendo. Mas já que eu fiz, eu bato no peito e fiz mesmo, entendeu? Uhum. Porque são um par de andorinhas na bunda. Fiz ali, eu queria dar uma. Incrementar, né? Porque eu fiz um dia que eu briguei com meu namorado, pensei, vou fazer uma tatuagem. Aonde? Na bunda. Olha, cara, isso é muito louco, porque a tatuagem, além do desenho, do que a gente tava falando sobre o significado, ela significa, tipo, é muito abrangente todo o significado que ela pode ali incluir, porque vai desde o momento que você fez, por mais que seja sei lá, uma cruz, sabe? Tipo, tem um sentimento daquele momento que tu fez a tatuagem. Exatamente. Ela Te remete a uma alguma lembrança, assim, É tipo de um uma passado. cicatriz, né? Exatamente, por isso que eu não me arrependo dessa. Eu quero. Como eu tenho só o traço, eu ainda quero mudar. A ideia que eu tinha inicial pra ela não é a que eu tenho hoje. Sim. Mas ainda significa alguma coisa pra mim. Quando Sim. eu quis fazer, eu fiz pensando em alguma coisa. E Eu acho que toda tatuagem acaba tendo significado. Então, que remete a uma lembrança, a um Exatamente. tempo, uma fase que tu viveu, né? E Jéssica, pra, digamos, militância, empoderamento feminino, o que significa a tatuagem na tua opinião?
Eu acho que isso daí é muito mais pessoal, daí. Porque a tatuagem pra mim é minha liberdade, bem na real. Eu fui fazer a minha primeira quando eu tinha 22. Eu dou graças a Deus que minha mãe não me deixou fazer antes, porque senão eu ia ter cada coisa. Eu ia ter a fadinha nas costas, eu ia ter uma tribal aqui na virilha. As 3 estrelinhas. As 3 estrelinhas, a coisinha aqui atrás da orelha, enfim. Então, que bom que minha mãe não deixou fazer antes. Então, quando eu fiz, eu já tinha certeza do que eu queria, né? Mas pra mim, a tatuagem é justamente isso, é a minha liberdade. Porque quando eu fiz, meu pai é policial, né? Sempre foi muito conservador. Policial. Meu Deus. Militar. Agora ele tá aposentado, né? Meu coronel, mas é policial. Quando eu quis furar minha orelha a primeira vez, ele não deixou. Eu tinha, sei lá, 10, 11 anos. Queria fazer o segundo furo e ele não queria deixar. Então imagina se ele ia me deixar fazer uma tatuagem. Ele dizia que se um dia eu colocasse um piercing, ele ia arrancar. Imagina lá. Se eu fizesse uma tatuagem, ele ia me bater até ela sair. Nossa. Então, quando eu fiz minha tatuagem, representou a liberdade de eu ser quem eu queria ser a vida inteira. Quando eu tinha, por exemplo, 9 anos, entre 9 e 11 anos, eu não lembro bem, sou péssima pra datas assim, mas eu queria muito pintar meu cabelo. Minha mãe ia no salão e eu ficava olhando sabe aquelas fotos de salão, de cabelo, tudo assimétrico, umas cores, tudo bagunçado, eu adorava aquilo. Eu queria fazer e não me deixavam. Então, olha o que aconteceu, ó. Quando você tiver uma filha que quiser pintar o cabelo e você não deixar, saiba que ela vai acumular essa vontade. E quando ela puder, vai virar isso aqui, tá? Então, assim, eu incentivo muito os pais deixarem os filhos viver quando eles são adolescentes, porque eu sempre pensava assim, cara, não posso fazer quando eu sou adolescente. Aí quando eu tiver adulta, que eu estiver trabalhando no escritório, também não vou poder. Vou viver quando? Bem no fim eu acabei criando ranço por esse trabalho de escritório. Isso aqui é uma coisa que eu nunca vou querer na minha vida. E achei uma profissão que eu pudesse ser quem eu sou e exteriorizar isso, enfim. Mas enfim, pra mim a tatuagem, a questão do empoderamento é muito pessoal, mas pra mim é a minha liberdade. Eu vi numa entrevista que logo depois de tu ganhar um Miss Tattoo que tu comentou sobre isso, da questão de trazer seriedade pra questão da tatuagem, que uma pessoa pode ser profissional mesmo sem tatuada. Exatamente. Então, tu acha que ainda existe muito esse preconceito? É óbvio que ainda existe, tá cada vez mais diminuindo, mas tu acha que vai existir um momento que esse preconceito vai acabar com pessoas? Porque eu espero que sim. Nós todos aqui da mesa somos tatuados, né? Então a gente sabe como é que é essa questão de, tipo... tu entregar um currículo já com medo. Às vezes tu ia entregar de manga comprida porque tu... Tem que tirar largador pra trabalhar, tem que tirar piercing pra trabalhar. Ou esconder, né? Até mesmo no próprio momento de entregar o currículo, de fazer uma entrevista. E o teu meio profissional, porque o Eduardo, ele tá se formando em pedagogia, nosso professor aqui. E eu faço jornalismo. E são duas profissões que, sabe... Parece aquela pessoa de terno, aquela pessoa séria, aquela pessoa não que... tem a mesma vibe, digamos assim, da tatuagem. Não tanto, né? O meu não é tão sério, né, de terno, mas ao é mesmo tempo sério, me envolvo com famílias, tudo, então o pessoal acaba olhando. Tu já decidiu, a partir de que momento tu viu na tua vida que tu não serve pra trabalhar em escritório? Eu não lembro em que idade que foi isso. Mas deixa eu pensar. É que na verdade durante muito tempo da minha vida eu queria ser veterinária. Eu nunca, desde criança, nunca tinha pensado em ser outra coisa na minha vida além de veterinária. E eu nunca tinha pensado nessa questão de ser veterinária, ter tatuagem, ou ter cabelo colorido, enfim. Justamente porque durante esse período minha mãe me podava, né? Então, durante até um tempo eu queria fazer, mas não imaginava que eu ia pintar meu cabelo todo e foda-se a vida, né? E aí chegou um momento em que eu tava fazendo faculdade de veterinária e eu decidi largar, porque não tava me fazendo bem. Eu fui até a 7ª fatorial, se é que vocês me entendem. Não. E eu decidi largar porque não tava me fazendo bem, tava acabando com a minha saúde mental, física, emocional. E aí eu me vi assim, tipo, que caralhos eu vou fazer na minha vida? E daí foi que eu parei e pensei que eu não queria viver trabalhando num cubículo. E daí foi quando eu fiz minhas primeiras tatuagens, daí quando eu comecei a encarar meu cabelo, enfim. Então, acho que foi mais ou menos nesse momento que eu decidi que não era pra mim. Quando eu percebi que a carreira acadêmica não era pra mim, foi quando eu percebi que certas coisas não iam servir pra minha vida. Sim. Mais ou menos por aí. Agora tu é maquiadora também, né? Sou maquiadora.
Tu é maquiadora e também tem a vibe da artística, tipo, Sim. desenho, cores Sim, e tal. eu tive muita arte sempre, assim, na minha vida. Coisas Você sempre que eu teve a questão da arte. que eu sempre fui bem, assim. Sim. Eu, apesar de gostar de matemática, de português, coisas assim na escola, mas sempre o manual, tipo, coisas que me deixavam livre. O esporte eu sempre fui muito bem na escola, sempre gostei muito. A arte, enfim, o poder me expressar. Sim. Então, quando eu percebi que eu não podia viver alguma coisa que não me deixasse me expressar, Uhum. foi mais ou menos por aí. A importância do desenho, né, pra expressar teus sentimentos e assim, interligando até com saúde mental, isso é muito importante, né? O que tu Exatamente. diz sobre isso? Porra, tu consegue entender uma pessoa através das tatuagens dela? Dá pra ter uma noção, eu acho. Dá pra ter uma noção. Mas também é meio foda julgar a pessoa pela aparência, né? Claro, tem Mas isso. mesmo se a pessoa se usa como tela, porque quando ela se usa como Mesmo. tela, ela pega uma expressão Mesmo. de uma outra porque- pessoa, não é? Não, mas mesmo assim. Porque todas as minhas tatuagens, não, todas não, né? Boa parte das minhas tatuagens não foi eu que escolhi. Mesmo assim, elas combinam comigo. Não tem como dizer Então, que se não. fosse um desenho diferente que talvez você Eu não faria achasse uma que não. tatuagem preto e cinza, por exemplo. Não porque eu não ache bonito. Não porque eu não admire a arte. Mas porque não combina comigo. Uhum. Então, todas as tatuagens que estão no meu corpo, mesmo as que não foram eu que escolhi, combinam comigo de alguma forma. Essa tatuagem não foi eu que escolhi o desenho. Ele fez freehand ali na hora. O que você tem aqui que eu fiquei olhando, não consegui prestar atenção? Ah, É um camaleão. pô, parece muito. Já lindo. chamaram de carpa, tá? Olhando só a eu ia cabeça. falar Eu isso. tava Ah, carpa. então me dei bem acertando de primeira, graças a Deus aqui, ó. É porque a pessoa geralmente olha só aqui a parte da frente, né? Daí acha que as cabecinhas Sim. é uma carpa, mas não, camaleão. Mas é a tatuagem que tu mais gosta, não tem É como. uma das. Uma das. Eu tenho eu tatuado na minha perna, eu gosto muito também. Tem a tua cara. Tem a minha cara tatuada. Isso E não foi- é e na- foi- não é que isso é narcisista? Eu ia falar isso. Tu diria que isso é narcisista ou não? Não, é expressão, porque eu vou contar a história dessas duas tatuagens. Explica bem, porque a galera vai pegar de Eu fiz corte. primeiro essa da perna. Foi numa Expo Tatu Floripa. Inclusive, isso agora, depois que eu ganhei o Miss Tatu Floripa, representa muito mais ainda pra mim. Porque ela é a única tatuagem premiada que eu tenho. Que eu ia tatuar com o Vini Matos, que fez a maioria das... Fez a maioria das minhas tatuagens coloridas, né? E aí, o colega dele, o amigo dele, que trabalhava com ele no mesmo estúdio, ia pra convenção e não tinha tela. E daí ele confiava no trabalho do amigo dele, confiava em mim como tela, porque os tatuadores também precisam de uma tela que vai aguentar, que não vai ir embora, que não vai sair correndo sem pagar. Uma cara de que não aguenta tatuar. É que eu daí me dei não- mal aí, eu me dei mal. Depois a aí. gente Aí, revela aqui. ele falou assim, Jé, se por acaso não... Se por acaso não seria a tela dele, porque eu tenho outra opção de tela e ele não tem. Daí eu falei, beleza. Aí eu perguntei o que ele quer tatuar, né? Porque daí se fosse eu vi que ele fazia bastante preto e cinza, se fosse um negócio assim, não ia dar. Aí ele falou, já passei mais ou menos como é que tu é, o que tu faz, não sei o que, ele vai fazer alguma coisa aí no teu estilo. Pois ele pegou uma maquiagem que eu já fiz, que eu gosto muito de maquiagem artística, né? Eu não sou só maquiadora social. E era uma maquiagem que eu fiz de palhacinho. E ele tava com a ideia de fazer uma... Sabe aquela... Eu não lembro como é que é o nome. Catrina. Aquela mulherzinha mexicana com a cara de Mexicana, palhaço. Ele tem. tinha essa ideia. Tem. E aí ele viu a maquiagem que eu fiz de palhacinho. E ele pensou, vou usar isso aqui. Então ele fez uma tatuagem em New School, baseado naquele meu desenho. E ele ainda colocou com uns pincéis de maquiagem na mão e um espelho atrás. Então tu foi tela com uma pessoa puxando algo da sua Da personalidade. minha, Né? exatamente. Isso é ótimo, então. Isso é que- perfeito. Isso ali representou tudo na minha vida. Uhum. E aí essa tatuagem aqui, eu tava na convenção e o Vini Matos queria que eu fosse tela dele. E eu queria muito ser tela dele também, eu acho que até eu mais do que ele, enfim. E aí ele não... Era no dia já que a gente tinha marcado pra fazer a tatu e ele não tinha pensado ainda no que queria fazer, porque ele tava tatuando outra pessoa pra outra categoria na convenção. E aí passei lá no stand, ele tava tatuando, e daí a esposa dele, Cláudia, me falou assim, olha, ele quer tua cabeça. Nossa. E nem na hora eu falei assim, que Brutal. medo. Brutal, Quando tá? ele falou que queria tatuar minha cabeça, eu já fiquei assim, cara, vamos. E daí, na hora, ele fez o freehand, assim, ele só falou, tipo, eu confio, eu já tinha feito umas 4 tatuagens com ele, eu acho. E eu só falei, cara, confio, faz o que tu quiser aí que eu sei que vai sair foda. Aí ele fez ali o desenho no freehand, foram 6 horas e meia. Freehand.
Freehand, ele fez o desenho na mão, assim. O que é? Freehand é a mão livre. Então ele não sem fez decalque. Sem decalque. Ele fez com a canetinha ali. Isso que é o mais sim. foda, cara. Isso que eu falo que eu admiro na arte da tatu. No artista, no cara fazer isso aqui da cabeça dele, entendeu? Sim. Daí ele desenhou ali e da hora que eu vi. Eu admiro você também que confia, né? Porque cada risquinho torto já era diferente. Imagino que era um tatuador, assim, que tu já via como uma pessoa que tinha uma história ali, um caminho, né? Ele já tinha... A primeira tatuagem em convenção eu fiz com ele e eu dei muita sorte, porque eu não conhecia ele, não conhecia o trabalho, eu só fui lá, tipo, cara, eu quero tatuar na convenção. E daí achei ele, assim, foi bem na cagada, assim. E daí a primeira tatuagem que eu fiz com ele foi um Deadpool que eu tenho na panturrilha, que foi o primeiro realismo colorido dele. E ele tinha, depois, eu fiquei sabendo depois, né, 10 meses tatuando. E ele fez um puta de um trampo foda. Inclusive, hoje ele é a minha inspiração, porque eu tô começando a tatuar. E quando ele me falou que fazia menos de um ano que ele tava tatuando, eu pensei, cara, é isso que eu quero. Porque eu quero estar com 10 meses de tatuagem e conseguir fazer um trampo desse tipo aqui. Sim. É o ideal, né, assim. Exatamente. E tu acha que, assim, nessa questão do Miss Tattoo, a questão da competição, tem uma rivalidade, assim, tu acha que muito pesada? Entre as pessoas... Né? Por causa que, tipo assim, querendo ou não, eu imagino que tu tava disputando ali com outras mulheres e até a gente entra daí na questão da rivalidade feminina, né? Então, cara, isso foi um negócio muito louco que aconteceu nesse concurso de 2021. Porque acontece muito essas tretas entre gurias, assim, nos concursos de Miss e tal. Tipo, ai, não queria que ela tivesse ganhado, ou queria que a outra fosse, enfim. Tretas atrás de tretas. E eu já tinha ouvido falar de muita briga no meio desse concurso. Tanto que durante um tempo eu fiquei assim, cara, não vou entrar nisso aí. Isso aí não é pra mim. Olha a minha cara que vai ficar brigando contra a mulher por causa de concurso. E aí eu resolvi dei uma ignorada nisso, eu resolvi me inscrever, né? E esse ano que eu participei foi lindo, foi incrível, de verdade, assim, o apoio de uma menina com a outra e tal. Tanto que foi feito um grupo no WhatsApp, né, pra ir passando as informações do concurso, com as 30 selecionadas. E depois que foi divulgado o top 15, as 30 continuaram no grupo pra apoiar as outras. Então, nesse ano que eu participei, a rivalidade feminina não teve. Sim. Não, pelo menos, se teve, foi na cabeça de cada uma, porque não teve nenhuma treta no grupo, não teve nenhuma treta no concurso, foi... E como é que ocorre foi essas incrível. tretas? Tipo, você ganhou, pô, tá, você tem menos tatuagem que eu tenho umas tatuagens legais. Então, não sei. Tipo, mas eu sou Esse mais... não foi sei o dizer. primeiro ano que tu Esse participou foi o da primeiro competição? ano que eu participei, cara. Pô, primeira vez participando e já ganhou, então. Exatamente, foi céu. muito lindo, porque foi na hora certa, foi na hora que tinha que ser. Imagina o E orgulho. sem todas essas tretas, tudo que eu tinha medo que acontecesse no concurso não aconteceu. Então eu achei assim, foi como tinha que ser. Mas essas tretas eu já ouvi muito falar, mas assim, ó, também... Uma coisa que aconteceu, que eu falei pras meninas, que daí foi o primeiro concurso, então eu não tava super por dentro desse rolê de concurso de Miss e tal. Então eu fiquei sabendo de muitas coisas depois, né? Que eu fui sair com as meninas e conversar e tal. E eu esqueci o que eu ia falar. Olha, a gente volta um pouco aqui. Lembrei. Volta um pouco ali. No começo eu falei que eu tinha TDAH, tá? Isso acontece. Normal. É porque eu falei pras meninas, no dia que eu fui lá pegar minha coroa, no dia da coroação, no dia que saiu o resultado, eu falei que eu, assim, ó, baixei o decreto. Esse vai ser um reinado de paz. Esse concurso não vai ter rivalidade feminina, não vai ter treta, vai ser o concurso mais tranquilo que você já viu na vida. Porque primeiro que isso não serve pra mim. Segundo que foi o grupo que foi escolhido ali, foi maravilhoso. E tu tem uma relação boa com as outras candidatas até hoje? Ou ali naquele momento? Sim, então, eu sou meio tímida. Então eu não fiz super amizades profundas com boa parte das meninas, mas eu mantenho contato com algumas delas, com a corte passada principalmente, com a corte atual e mais algumas ali. Quando tu fala corte, o Corte que seria as corte? 3 primeiras. Ah, tá. A rainha, Então seriam as pessoas que a eram Miss e as candidatas 2 também. princesas. A corte é a Miss e as 2 princesas. Tá. O pódio, digamos assim. Aí teve o top 30, as 30 primeiras selecionadas, e o top 15. E daí a corte. Entendi. Pegou? Então Tem essa certeza? relação era boa entre vocês. Sim. Sim. Aí eu mantenho muito contato com as meninas da corte, com a corte do ano passado
e com mais algumas ali que participaram juntos. Porque daí minha primeira vez no concurso, né? E eu ouvia tanta coisa bizarra mesmo dos concursos, que eu fiquei meio assim, né? Tu acha que essa questão de ser, por causa da pandemia, de ter sido algo online, amenizou essa questão da concorrência, digamos assim? Eu não sei dizer se foi isso, porque no ano anterior também foi assim, e eu ouvi falar que foi dedo no cu e gritaria. Caramba. Foi treta atrás de treta. Assim, ó, não tô lançando fofoca pra sites, tá? Mas eu ouvi falar que deu treta. Não sei, porque justamente eu não estava dentro desse rolê de concursos. Quebra-pau de pessoa tatuada. Porque rola muito essa então, treta de... não queria que ela ganhasse, daí uma falando mal da outra, eu acho isso bem... Pô, existe bastante treta na questão de misses, né? Vamos dizer assim, na questão de modelos de corpo e tal, aquele miss clássico que tem. Envolve saúde mental e é bem foda também, né? Acontece muito. Não vai desmonetizar aqui pelo meu foda. Não vai, né? A gente nem ganha dinheiro, mas tá tudo bem. Mas, pô, e o meu cachê? Como assim? A Tiger aqui, ó. Tá. Nossa presença. Ó, mas, não dá pra colocar isso na tatuagem, pra mim, tatuagem, porque já significa algo muito além de só uma coisa superficial, né? Exatamente. Significa arte, o que a gente tenta, personalidade, identidade, né? É o que a gente tenta, mas mesmo assim acaba acontecendo. E isso eu acho muito foda. Mulheres atacando outras mulheres por conta da aparência, por conta do corpo, enfim. Sim. Mas eu não quero entrar muito nisso, porque senão eu vou começar a ter que falar de concursos, eu pra falar preciso de exemplo, né? Se eu começar a dar exemplo, o meu reinado de paz vai acabar. Então... A gente já muda pro Cidade Alerta aqui, ao invés de denúncia, teve treta no concurso tal. Mas enfim, o que importa é que o meu reinado vai ser de paz. Não tenho treta com ninguém. Eu não quero ser nariz em pé, não quero ser, nossa, tá se achando, mas a minha vitória foi incontestável. Mas ninguém veio pra te falar. É porque assim, ó, se eu não me valorizar, quem é que vai? Quem olhar meus vídeos vai ver que eu me esforcei e que o meu título não tinha alguém pra tirar. Mas ninguém veio te o saco porque você tem menos tatuagem que outra lá. O único comentário que eu ouvi falar que teve, porque não chegou diretamente a mim, foi justamente, tipo, no sentido de mereceu ganhar, mas não tem tanta tatuagem, mas mereceu. Tu acha que assim, as pessoas acham que uma pessoa pra ganhar uma Miss Tatu, uma coisa assim, tem que ser aquelas pessoas que, meu Deus, é fechado todo o corpo de tatuagem, tem que ter tatuagem no rosto, aqui assim, na cara, na testa, não precisa, até porque se precisasse não teria nem sido selecionada entre as 30. O objetivo do Miss Tatu então não é esse, na verdade. Eu tenho uma tatuagem no meio da minha cabeça, meu cabelo é rosa, eu tenho tatuagem no pescoço, na mão, como é que eu não represento uma mulher tatuada? Aí o que adianta, tipo, tem menina, não vou ficar falando das outras, mas adianta eu ser toda fechada e daí sair de gola alta, manga comprida e passar por normal pra trabalhar e tal, vou ver o que da mulher tatuada? De ser uma pessoa que não tem a representatividade. É o que eu falei no começo, tipo, posso ter 50 tatuagens, mas todas escondidas. Eu não vou viver na pele o que uma mulher tatuada vive. Então, não tem uma pessoa de caráter que possa olhar pra mim e dizer que eu não represento a mulher tatuada só porque eu não tenho o braço e a perna fechado. Sim. Ele é uma pessoa que se expõe naquilo de eu sou uma pessoa tatuada. Eu visto a tatuagem, exatamente. Não é uma indireta pra ninguém, pelo amor de Deus. Nunca mais vou sair só de regata agora. Vou sair só de regata agora. Eu tenho medo porque eu nunca tive tretas nesse meio. Então eu tenho medo de soltar uma e já sair, tá falando de... A gente tá aí preparado pra tretas, né? Pode tretar com a gente, né? Podcast, pode tretar? Podcast. Tudo, tem uns cortes aí que a gente põe bem tendencioso. Mentira, não foi só o título que é tendencioso. Lembra que eu falei que meu pai é policial? Ele também é advogado. Ele também é advogado, tá? Tem muita, eu vim pensando nisso, porque tem muita gente que não processa porque pessoas que difamam, que caluniam, porque ou não tem grana pra pagar advogado, ou acha que vai ser muito incômodo e tal. Eu tenho isso na minha mão, meu pai é advogado. Não, mas a gente vai acionar. Não me cuidar. Agora a gente vai acionar o Livremente Advocacy aqui, tá ligado? Aqui, ó. Não está muito longe. Os advogados. Tá aqui do lado, na verdade, uma isso parede. Isso é uma ameaça? Lado. Não, é um aviso. Bom, mas assim, Jéssica,
A gente não queria entrar em assunto polêmico, Ele coisa de treta, mas é uma coisa que é necessária, assim, a gente precisa discutir sobre essas coisas para elas ganharem visibilidade e a gente tem que falar sobre isso. No meio de tatuagem, no meio de tatuadores e tanto de competições. Assédio. Assédio, eu digo assim, ó, às vezes digamos, ganhar um benefício numa competição, ou de um tatuador já oferecer assim, ó, te faço uma tatuagem e daí tu sai comigo, coisa assim. Isso é uma coisa que já aconteceu, e tu vê com frequência. Eu já ouvi muito falar sobre isso, mas eu nunca vivi isso. Então, óbvio que eu nunca vou falar que, isso não acontece. Óbvio que acontece. Já ouvi de meninas, que já tive amigas que aconteceu algo semelhante, mas eu nunca vivi, justamente porque eu entrei nesse mundo do concurso agora. Convenção, como eu disse, eu já tô meio ali no rolê desde 2016, 2017. Mas comigo nunca aconteceu. Mas tu já teve colegas, assim, ou amigas que tu viu que isso aconteceu, assim? Que é uma coisa assim que tu vê assédio que... no mundo feminino é uma coisa muito comum, assim. Muito comum. Isso, infelizmente, com Vocês certeza. querem falar de coisa polêmica? Eu vou falar uma coisa muito polêmica, então. Pode falar. Porque toda mulher tem uma amiga, uma mãe, uma conhecida, uma irmã, ou alguém que já foi assediada, que já foi estuprada, que já foi o rolê todo. Mas os homens, que engraçado que eles não têm nenhum amigo que faz, né? Eles se encobrem? Você tem algum amigo que já estuprou alguém? Será que eles não têm vergonha de... É porque os homens não se tocam que isso acontece. Você tem algum amigo que já estuprou alguém? Aí talvez eu tenha, só que eu não sei porque ele não me falou. Talvez ele tenha te falado e você não levou Ou ele pra falou esse de uma lado. forma mascarada. Como Porque... se fosse normal. Porque assim, ó, por exemplo, você tá numa festa e teu amigo tá ficando com uma menina e ela tá bêbada. E ele resolve levá-la pra casa e ela tá bêbada. E depois no outro dia ele conta que, nossa, a noite foi incrível, que eles transaram pra caralho, mas ela tava bêbada. Não, isso com certeza. Mas meus amigos, eles são solteiros e não pegam ninguém. E quando uma mulher tá bêbada, dependendo do nível do alcoolismo dela, ela não tem condições de dizer sim ou não. E às vezes, mesmo que ela diga sim, ela não estava em condições de saber o que estava acontecendo. Então é bem possível não, é quase 100% de certeza que vocês conhecem algum assediador, algum estuprador, mas vocês não se tocaram ou não levaram para esse lado. Porque é muito natural acontecer eu imagino que isso. Isso realmente é uma coisa muito comum mesmo e que às vezes a gente não precisa nem ver como amigo. A gente vai numa balada, a gente vai numa festa, a gente vê às vezes uma pessoa fazendo isso. Tipo, pessoas estão mal e tem pessoas que... E aí quando você vê fazendo isso, você faz o quê? Normalmente eu tô passando mal. Você continua no teu rolê bebendo, né? Não fuja, Eduardo. Conta, cara. Então, porque a gente vê, mas daí você faz o quê quando você vê? Bom, como você pode ver, o menino aqui é pequenininho, defeso e fraquinho, né? Então tava querendo jogar as polêmicas pra cima de mim? Ó, devolvo aqui, ó. Não, mas é bom a gente conversar sobre isso. Ó, eu acho que o nosso amigo Paulo ali no... Fala, Paulo. Ele quer... É o Paulo. Paulo não, desculpa. É o PG. PG. Paraibano. Conta a história, Lucas, daquela menina da Estácio que a gente levou ela na casa dela, lembra? Bom, foi uma história bem assim, pra colocar aí como um contexto nessa situação que é corriqueira demais, né? Era uma festa. Meu coração deu uma disparada. Conta a história da menina que nós vamos em casa e eu tô assim, ó. Eu vou dar soco, cara. É normal. Vocês foram levaram pra salvar, né, meu? Porque a minha pergunta foi tendenciosa. Quando eu perguntei se você tem amigo, eu já tava aqui, porque se você tivesse um amigo estuprador e ele ainda é teu amigo, eu não sei o que ela tá fazendo aqui, entendeu? Não, mas o que eu tava te falando é a questão de, tipo assim, muita gente, às vezes, a gente não conhece as pessoas como a gente acha que conhece. Então, tipo assim, às vezes eu posso ter amigo, não vou aqui colocar minha mão no fogo por qualquer amigo meu. Porque senão, daí a minha mão vai, às vezes é capaz de até meu corpo inteiro ser queimado. Não só minha mão. Porque a gente não tem como negar. Às vezes a gente tem amigo que pode ser que faça isso, mas a gente não sabe. Mas é uma coisa que às vezes, é o que eu disse, às vezes você sabe, mas você não percebeu. Não, mas eu vejo muito isso em rodas de amigos, assim, pô, cara, tu viu teu amigo fazendo coisa errada, tu não vai fazer nada. E, Jéssica, como a gente pode perceber, assim, como homem? Como a gente pode mudar isso ou melhorar essa questão? Cara, vocês têm que se tocar. Vocês têm que se tocar, porque muito homem vê isso e pensa, é normal.
Acontece. É isso aí mesmo, é homem. Dentro da própria esquerda, digamos, não vamos criar polêmica Ah, aqui, o né? esquerdo Medo. macho, clássico. Dentro da esquerda, digamos, Se questões faz sociais ali, que se preocupa com todas essas questões, existe também toda a parada do machismo, Sim. sabe? Só que ele fica de lado a questão do feminismo por conta de outras questões sociais. Então ele luta pela, sei lá, classe, briga de classe, consentimento de classe e tudo mais, mas esquece a parada social ali Exatamente. e tal, do Tem feminismo. Se muito- tu fala do esquerdo macho, é bem... Tipo, não querendo dizer mais, tipo, o que eu tava querendo dizer assim, da questão, tipo, tem muita gente que publicamente tenta se fazer de uma figura, mas daí a gente não sabe como é que é essa pessoa, tipo, no individual como a outra pessoa. Então, assim, às vezes eu posso defender um amigo meu até as últimas vidas ali, tipo, porque eu conheço ele na minha frente. Mas daí, esse cara na frente de uma pessoa, eu não sei como é que é. Só que se... Aí entra naquela questão da gente dar lugar de voz pra pessoa que tá sofrendo aquilo. Então, tipo assim, vem alguém te denunciar, tipo, o teu amigo fez tal coisa. Ah, não, mas é meu amigo, ele não faz essa coisa. Não, não é assim. Mas às Tem vezes que ver não os é dois a lados, questão porque de, a ai pessoa não, o meu se amigo faz- não faz isso, tipo, de não acreditar na vítima. Às vezes o meu amigo fez isso, mas ele não fez comigo. Tipo, ele abusou da última namorada dele, ele foi escroto com ela. Mas comigo ele é gente boa, não tem nada a ver comigo. Mas são Então continua relações sendo amiga diferentes, dele. Né? Tipo, não, eu digo na questão de, tipo assim... Tipo assim, ó, o cara se foi o cara um faz escroto com a isso- ex. não. Ele bateu, ele abusou, eu tô indo pra Aí tem que extremos. parar de falar com a mas- pessoa, né? Tem que, na verdade, tomar uma atitude contra isso. Exatamente, porque daí Mas você eu fala digo assim, na tem questão, tipo muita assim- gente que fala assim, ele foi um escroto lá com a mina dele, mas ele é meu parceiro, ele é meu amigo, não fez nada pra mim. Mas Daí daí você fica, isso mas numa que relação tipo de hétero... pessoa você é que você é amigo de um cara que faz esse tipo de Mas coisa? tu pensa assim, numa relação hétero, então nunca vai ter problema nenhum. Porque o cara vai tratar a mulher mal, mas o amigo dele, homem, nunca. Mas é daí que os homens têm muitos amigos que são assediadores, são estupradores, são abusadores e tipo, Aí que tá, tem que tipo, tapa os notar- olhos, não é nada. notar o comportamento dele com a E outra tem que se pessoa, e não com posicionar. ele mesmo. Óbvio. Ele estupra uma mulher, mas ele não vai estuprar você. E daí, Então- porque ele não estuprou você, você vai ficar de boas? Então, O exatamente amigo dele, não isso. foi comigo. Comigo ele é gente Tem que boa, ver ele é com- brother. Tem que ver comportamento com os outros, E e antes não do com a ato gente. em si, tem toda a questão da piadinha, da conversinha entre homens, né? Tipo, Coisas que aquela reforçam gostosa, cada vez aquela mais. coisa. As Então, piadinhas, acho que eu- antes de tudo. Não, nem Coisas que em reforçam o si, comportamento. não que você faça em si com a mulher, mas quando existe um papo entre homens, aquela coisa, nossa, ó, que gostosa, é aquela que eu peguei. os caras e tal. acham que Então, essas existe- piadinhas são inofensivas, mas elas naturalizam o já comportamento. naturaliza. E Tornam quando cada você vez tá. mais comum. E é isso que faz com Esse que é o você problema. conte Na prática- um rolê, tipo, fui com a mina, levei ela pra Sim. casa, ela tava muito louca, não sei o que, a noite foi isso, foi aquilo. Sim. E daí ele conta de um jeito que você pensa, foi de boa, mas se você parar pra pensar, aquilo que aconteceu foi escrotíssimo. E é toda uma Se a construção menina tá social. louca, tem que levar ela pra casa e deixar lá e ir embora. Exatamente. Inclusive, Então- eu quero saber o rolê que ele falou pra você contar. Pois é, ele veio ali com a pergunta bem polêmica. Era que não tenha pego bem o nome da na verdade, empresa uma ali, né? exposição, assim, tipo... Não, mas infelizmente algo que acontece no cotidiano bastante, que é uma festa que a gente tava da faculdade e a menina tava alcoolizada, ela não tava em pleno consentimento de tomar as próprias atitudes e Consciência. tinha aquelas pessoas em volta dela, aqueles caras no caso, aqueles homens em volta dela, querendo levar pra outro local, e ela ia fácil, mas ela ia porque ela não tinha a possibilidade de Exatamente. tomar as próprias atitudes por conta do que ela já tinha ingerido e tal. E ela ia, e ela não foi porque eu e o nosso camarada aqui do áudio O PG. E- O audiovisual. O PG. e das câmeras não deixou que isso acontecesse e tal. Mas assim, como é comum que isso aconteça, e sim, eu vi coisas, e sim, teve vezes que eu não denunciei, digamos, sabe? Até pra não se criar toda uma briga maior, é ruim, é horrível isso, é horrível, é do homem. Se você chega aqui como homem, se eu chego como homem e digo, meu Deus, desculpa por ser homem, é ainda muito pior, sabe? Isso existe, não adianta.
Também não Você vou ser negar, homem e assim, dizer por que exemplo. você não faz Ele merda, falou que não vai sabe? negar, eu já tô aqui. Não vou negar, por exemplo. Tem a questão também, às vezes, da questão física. Tipo, eu como um homem sozinho, eu vejo um assédio acontecendo, tipo, com, sei lá, 5 homens e uma mulher. Claro que eu vou tentar intervir, tentar achar alguém que possa Cara, o intervir. mínimo que você pode fazer Mas a gente também chamar a polícia. igual. Exatamente, mas daí a gente chama a polícia, mas a gente também tem. Eu entendo tem aquela questão do situações em que momento você não de ter consegue, não medo tem o que de fazer, não sofrer sabe agressão o que fazer. física. Tudo bem, mas Uhum. eu lembro de uma situação, por exemplo, que eu tava no bar e aí um dos banheiros estava em reforma. E aí tava todo mundo, tinha 3 portinhas de banheiro e tava homem e mulher todo indo pra aquele banheiro. E aí uma menina estava no banheiro e um homem foi abrir a porta e viu que ela tava lá e ele, tipo, encostou a porta e ficou olhando ela usando o banheiro. E quando ela se tocou, ela fez um escândalo. E quem que saiu de errada? Porque o que as pessoas faziam quando ela fez um escândalo e ela queria denunciar ele, ela queria chamar a polícia porque ele tava olhando ela enquanto ela tava usando o banheiro? As pessoas diziam, não, mas não dá nada. Deixa quieto. Ou ela quis Ele vai que embora. acontecesse isso. Nesse caso, não tinha nem como dizer que ela quis, né? Mas porque ela tava mijando, a coitada tava mijando, ele abriu a porta e ficou espiando. Mas falavam pra ela, ai, não faz, deixa quieto, ele vai embora. Ele... Como assim deixa quieto? Não tem como. Como assim deixa quieto? Semanas atrás, eu e o meu parceiro ali, a gente tava jogando sinuca e uma amiga nossa, de repente, ela manda mensagem pra mim. Tem um cara aqui me seguindo dentro do banheiro feminino. A gente, óbvio, saiu, pegou, tipo, Japa, não, vem aqui, vamos. A gente pegou, entrou correndo lá, a gente teve que... É óbvio que não tinha ninguém além dela no banheiro, né? A gente, Cara, mas mesmo assim, isso a gente teve aconteceu que... comigo no prézinho, tá? Na Então? pré-escola. Na pré-escola tinha um guri que me perseguia. Ele e os amigos dele, porque ele queria me beijar na pré-escola, cara. Eu tava no pré-3. No pré-3. Ele me perseguia porque ele queria me beijar, porque ele queria me agarrar, e ele fazia os amigos dele me segurar pra ele me beijar. E eu lembro nitidamente, cara, a idade que eu tinha, eu lembro até hoje, por causa do tamanho do trauma, eu entrei no banheiro pra me esconder. No banheiro feminino pra me esconder na hora do recreio. E os amigos dele entraram lá e ficaram chutando a porta pra me tirar de lá, pra ele me agarrar e ele me beijar. E vocês acham que a juro que eu sou escola o tipo fez de alguma professor coisa em que faz relação a alguma isso? coisa, tá? A escola não fez porra nenhuma. A maioria dos nossos órgãos públicos deixam muito a desejar em questão a tudo isso, né? Na A gente verdade, vê em todo- questão a, tipo, ações e também em questão a leis, né? Que a gente vê muitas leis deixando a Ai, daí eu desejar sou em obrigada a tudo ouvir isso. que feminista quer privilégio. Ah, puta que pariu. Como isso me dá um... Eu Jéssica, imagino que o mais Nossa, triste eu tenho assim, ó, eu não é... gosto de falar desse assunto porque Eu eu fico imagino muito que o mais emputecida. triste é tu ver feministas sendo taxadas de feminazi, né? Cara, misandria não existe, puta que pariu. Da onde que um homem vai morrer por ser homem? Ah, porra. A vontade é sair na rua matando homem pra não acontecer. Mas é brincadeira. É brincadeira. Talvez não, mas é brincadeira. Mas se não fosse brincadeira, eu acho que tem o porquê, né? Ah, é reparação histórica. Exatamente. Aí a gente vai entrar em muitos assuntos daí polêmicos. Nossa, eu às vezes não gosto de falar nesses assuntos. Até eu tenho uma página com a minha melhor amiga e muitos dos assuntos que a gente aborda é sobre isso, né? Sobre machismo, sobre feminismo, enfim. E tem muitas coisas que acontecem que eu evito me posicionar porque eu fico emputecida. Meu Você Deus, agir com a me emoção sobe ali ainda- sangue, cara. É Sim. foda, cara. E vamos falar sobre isso agora. Bora. Vamos falar sobre isso, sobre tua página na internet. Bora. Vamos assim, eu não sei mais por leve quê. assim, pra eu dar uma- Não, até pela questão mesmo digamos, militância, ou então pra colocar ali as tuas ideias na internet e tal. Só que pelas tuas páginas, né? Uhum. Só que vamos fazer isso após o nosso break. Ah, tem um break? Tem um break Tem rápido um break, agora. então. Então, Jéssica, agora depois deste assunto bem polêmico e tava quente aqui. Tava bom, tava legal, né? Importante, na verdade. Os ânimos afloraram aqui. Tivemos que fazer uma pausa pra É, porque senão respirar. ó, o sangue tava subindo na cabeça. É. Então, Jéssica, quero saber mais. Explica pra gente também, conta mais pra nós sobre tuas redes sociais. Porque tu é. Então, aí que tá. A gente tava aqui numa indagação sobre ser influência digital Tá. e produtora de conteúdo. Tem uma diferença? Tem uma diferença, eu gosto de ver essa diferença. Como é que eu vou explicar?
Por exemplo, vou dar um exemplo prático da minha vida, né? Eu trabalho criando conteúdo pro Kawaii, vocês conhecem o Kawaii? Eu recebo pra criar vídeos pra lá. Então, eu sou criadora de conteúdo. Na minha página, junto com a minha melhor amiga, a gente, além de publicidade e outras coisas, a gente faz nossos vídeos ali de comédia e de humor, e às vezes a gente faz umas publis. E nessas publis a gente acaba influenciando pessoas, entendeu? Sim, é como a gente estava discutindo sobre Até hoje. mesmo, tu acha assim, o Instagram, como tu tem bastante seguidores e nessas redes sociais, tu acha que isso naturalmente já não torna uma pessoa influência digital? Sim, né? Independente de você vender o que você faz, se você estiver influenciando alguma pessoa, às vezes, sei lá, tu tomou um suco e tu passou a receitinha do suco e alguém foi lá e viu e resolveu fazer, tá influenciando a pessoa. Isso é ser influenciador, é a pessoa te seguir e se espelhar em você de alguma forma, ou se inspirar em você de alguma forma. Sim. E você, Jéssica, tem o teu perfil pessoal no Instagram Sim. e tu tem o perfil da Jéssica em Dobro. Jéssica em Dobro, Como que é essa exatamente. história aí? Tem uma Ai, outra eu adoro Jéssica esse rolê. Tem uma que outra faz Jéssica. vídeo contigo. Como que é essa Exatamente. vibe? Conta pra gente. Na verdade, eu tinha o meu perfil pessoal, tinha o meu perfil profissional de maquiagem e ela também, o pessoal e o profissional. E aí, um belo dia, ela falou, cara, a gente tem que criar uma página nossa, porque a gente ia pros rolês, muito rolê, e era muito engraçado. E a gente conversava com muita gente, a gente fazia umas entrevistas, assim, mais 18 com as pessoas, era Mais mó 18. engraçado, mais 18. A gente chegava pros caras... Ai, meu Deus. A gente chegava pros caras e fazia entrevistas sobre... Entendeu? Não. Eu acho que sim, não sei. Explica, alguém não entendeu. Conta, Tá, conta. era Ô, eu sou Jéssica, muito por favor. inocente pra entender, pô. Sou muito inocente. Acho que eu fiquei vermelha, eu senti assim. A gente tem que No conversar máximo vai sobre ficar rosa igual o cabelo. Então, Às vezes, tá às vezes tranquilo. acontece eu ficar Aí da cor do camufla, cabelo. igual É. ao camaleão. Então, ó. É no fundo porque também a é gente era muito engraçada, cara. A gente é, né? A gente é muito engraçada e muito. A gente não tem muito tabu na hora de falar sobre as coisas. E aí a gente no rolê acabava brincando sobre isso e tal, e por não ter tabu nenhum, às vezes, tipo, uma amiga queria ficar com um fulano. A gente ia lá no fulano ver se valia a pena, né? Pra ver se valia a pena apresentar pra amiga. E aí começou a rolar umas entrevistas. Tinha um outro grupo de amigas que fazia, a gente começou a fazer também. A gente chegava pro cara e entrevistava ele. Era o Tinder de vídeo? Era mais uma entrevista sobre atributos. Pode crer, pode crer. E o mais legal é porque era muito divertido, porque os caras entravam na brincadeira e eles respondiam na seriedade. Alguns, né? Porque eu nunca vi tanto homem de 17 centímetros na minha vida. Eu não sei porquê, mas essa é a média que os homens gostam de dizer que tem. Pô, logo assim, 17, cara. A cada Qual é o 10 tamanho da régua? entrevistas, É 7 24 tinham centímetros, 17 né? centímetros. Pô, logo Quanto? 17, 30 pô. centímetros. Logo 17, número Porra, 17. 17, Não, logo o número 17. Eu acho que Nem se nesse fosse caso. 13 Eu também não centímetros. Eu gosto acho que nesse caso ser 13 não ia ser É bom, que a né? média. É que a média brasileira é 14, né? 14,5 por aí, alguma coisa assim. Aí, ó. É, a Aí, média. ó. Você já se mediu, Eduardo? Ah, que não? sei, cara, não sei. Para, gente. Eu era para, bem Eduardo. novo, era bem novo. Aconteceu, corte Sabe uma livremente. coisa que eu e ela tava discutindo esses dias? Quando é que o cara para de se medir? Eu acho que... Em que momento da vida o cara para de Eu medir? acho que é no momento que o cara pensa assim, ó, cara, vergonha alheia. Vou parar. Mas é Não. porque, tipo, o cara tá Não na pode. adolescência ali, tá entrando. Ó, todo cara se mede, né? Ô, Jéssica, imagino. eu não me mido, velho. Eu não me Não meço. me mido, não me mido. Desculpa, português. Você eu não nunca me meço. mediu? Eu juro, velho. Eu não sei. Pela divindade que existia. Eu nunca me mecei. Eu nunca medi Mecei. nada. Tudo bem. Nunca Sabe por tinha que é muito acontecido. relativo? Eu já me medi. Depende, Eu já depende me do medi. momento. Você pode se medir quando você tiver mais, sabe, alegre. Então, Você pode geralmente estar meio se mede termo, quando você tá bem alegre, Mas né? não é a verdade, né? Mas é isso que conta. Não, mas sabe aquela questão assim da pessoa ter a questão do A amor gente tá falando de próprio? pinto. Do amor próprio, assim, sabe? Eu acho que a pessoa pensa bem antes de se medir assim, pô, mas será que eu vou ficar feliz ou triste depois? Ah, Aí, tem tipo, a ressaca não, moral eu também. Eu acho que eu não vou fazer isso, porque vai que eu fico triste.
É porque Vai que eu eu não filtrei. tenho Não sei que eu fiz então isso. eu não tenho um, então eu não sei como é esse rolê dentro da cabeça de vocês. Mas eu imagino que entra na puberdade, começa a se preocupar com esse tipo de coisa, né? E daí o cara começa a se medir. Sim. E daí a pessoa vai crescendo até certo ponto. Em que Bom. momento ele para de se medir? Em que momento ele pensa, putz, é isso aqui e deu? Acho que Quando chega tá, com 60 tá falando- anos. A gente tem eu essa acho que dúvida. tu fez a pergunta pra pessoas erradas, tá ligado? Que tu falou pras pessoas mais lerdas Alguém desse da mundo. plateia sabe me responder essa pergunta? Eles são lerdos também, eles são muito lerdos, que nem a Você gente. já parou de se medir? Já parou, já é isso aí que tem. Só pra que deu vocês pra bola. possam entender, nossa plateia É. hoje tá Ó, quem constituída respondeu pelo foi o Japa. e pelo Douglas, aqui estão conosco, acompanhando aqui o nosso podcast. E... Olha, o Japa vai falar. Pô, já vai falar, mano. Cuidado com o que você vai falar, meu amigo. Eu parei, tipo assim, eu comecei a me medir com 13 anos de idade, mas Tá. por causa da comparação na escola, tipo, com os amigos. Uhum. Aí- Normal, né? Não, Comum. padrão. Mas assim, na hora que eu senti que não ia mais, assim, foi com uns 17 anos, que aí eu falei assim, mano, vou me contentar com isso, que... Porque não vai crescer mais. Exato. Aí eu falei assim, mano, eu nem vou me preocupar pra... Pô, mas foi tipo, não virar- A decepcionante gente ou não? tem muito essa dúvida, cara. Tá, mas onde parou? Foi bom pra tua autoestima satisfeito, ou né? foi decepcionante? Na minha cabeça, eu acho que assim, não é tanta coisa, mas assim, eu prefiro, tipo, manter as expectativas baixas pra surpreender. Ó, É, aí que a é. gente vê que a pornografia mata. A pornografia é um problema, hein? E Jéssica, isso é louco, né? Na verdade, porque a questão do homem também tem essa, da competitividade, né? Tipo, eu lembro disso. Masculinidade tóxica. É, porque eu lembro, porra, eu nunca fui um cara pegador e nunca vou ser, sabe? E assim, sempre teve esse ambiente, né? Tipo, Nunca é tarde, filho. tive que, né, ter relação sexual ali com antes dos 18, eu sou o cara conquistador, dominador. Isso reflete no machismo também. Sim, isso é masculinidade É, tóxica. é- E um homem que não pode sentir emoção, que tem que pegar todo mundo, que não sei o que, enfim. Não chora, não... Que tem que ser o provedor, que tem que estar sempre ali, né? Isso Tudo bem o homem não querer, às É, vezes. isso eu tá percebo tudo muito certo. no meu trabalho, assim. Eu, como homem na pedagogia, tipo... Às também, vezes né? tentam tornar feminino aquilo que eu faço. Tá, mas o que é tornar feminino aquilo que você faz? Aí tá, é a questão da masculinidade tóxica. A questão de, tipo, o cara não Vamos pode ser... desconstruir isso aí. O que é tornar feminina? Colocar florzinha? Não que eu concordo, não tô dizendo que eu concordo, tô dizendo o que eu vejo e eu critico, né? Na questão de, tipo, às vezes tornar algo feminino porque, tô sendo muito cuidadoso com uma criança. Às vezes tô sendo Então, muito... trabalho delicado. Tô tentando- mas aí que tá isso que Eu a gente tem saber que trocar desconstruir. fralda, eu saber trocar fralda, tipo... Mas é isso que a gente tem que desconstruir e parar de Não, mas- reproduzir da Não, mesma mas forma. Com certeza, Que ser tipo... cuidadoso com uma criança é que todo mundo devia ser, não é tornar feminino. Então, se Principalmente todo alguém pai, chegar né? e falar que o seu serviço é feminino, você tem que falar, não. Como Não, o homem com que cuida da certeza. casa e a mulher que vai trabalhar, por exemplo. Né? Já inverte. Que muitas vezes tiram a masculinidade do homem através disso. Sendo Olha, eu que tenho uma o que notícia que é pra ser te dar. masculino? O que é ser masculino? Se você acha que cuidar da casa diminui a sua masculinidade, eu tenho uma notícia pra você, né? Que a masculinidade mais frágil, que é Você é minha calcinha nojento. de renda. Daí- Puta que pariu, que masculinidade é essa, né? É uma- Vamos rever aquela aí. masculinidade famosa nojenta, né? Aquela do cara não se cuidar, aquela do cara não ter aquele higiene. aquele homem que se esforça pra gostar de mulher, que só gosta de mulher se ela for magra, se ela for bunduda, se ela for peituda, se não tiver se tiver silicone, se não Não, tiver pior, né? estria. Aquele cara que não é Você gosta do higiênico. teu brother, Aquele né? cara que não tem nem higiene, né? E daí, Básico. quer pedir pra mulher, quer exigir que a mulher, né, seja uma Mil boneca utilidades. inflável, Seja mil e um. mas ele nem escova os dentes, Tem de né? tudo. Porra. Conta pra gente, Jéssica, a história do Felipe Neto ali, que tu contou um pouquinho o antes pra Felipe gente, Neto. bem curioso. Eu e a minha melhor amiga, a gente abriu a página, porque um dia ela resolveu... A Jéssica. A Jéssica. Outra Por isso Jéssica. que o nome da página é @Jéssica em dobro. Sigam. Já Sigam tem quantos arroba lá? Jéssica Quantas? No TikTok Quantos? tem 429 mil. Eita porra. alguma coisa Ah, assim. você tem o TikTok teu que tá com 59k 59, isso, eu tenho o meu e TikTok. tem o TikTok Sim, do tem o Jéssica em TikTok dobro. do Jéssica em dobro. Ah. Porque surgiu primeiro o Jéssica em dobro no Instagram, Sim. @Jéssica em dobro. E aí depois a gente baixou o TikTok pra fazer vídeos pro Instagram. Porque era Tá. mais fácil de editar, tinha os áudios lá pra dublar e tal.
Só que aí a gente começou a crescer no TikTok, porque no TikTok é mais fácil de crescer do que no Instagram. Sim. Por causa da dinâmica do aplicativo e como que as pessoas estão lá, enfim. E aí, alguns vídeos nossos começaram a crescer no TikTok. E um dos vídeos que a minha melhor amiga postou, que era Tantas Bocas Nesse Mundo, e eu só queria a do Bolsonaro calada, Olha. viralizou. Na época ali, a gente tinha, sei lá, 1.000, 2.000 seguidores no TikTok. E deu mais de 500 mil visualizações aquele vídeo. Foi... Nossa, a gente ficou assim, ó, caralho, tô famosa. E aí o Felipe Neto tinha tem, não sei, um quadro no YouTube dele que ele reagia a TikToks virais, a vídeos virais. E aí ele reagiu a esse vídeo. E aí com esse vídeo a gente deu a primeira... Deu um boom. Primeiro boom ali no assim. Instagram. Eu acho que a gente chegou a 10 mil seguidores. Pra gente já foi assim, ó. Uau, nossa, tipo, saímos de 2, 3 mil pra 10 mil. Tamo putz, né? E o que tu põe ali no TikTok? Qual que é o teu conteúdo? No meu pessoal? Do Jéssica Nos em Dobro dois? e o pessoal. Nos dois. Então, no Jéssica em Dobro a gente faz algumas coisas em relação à amizade, né? Que a gente faz uns vídeos juntas, assim. A gente tem vários nichos, assim, várias pautas, digamos. A gente fala sobre feminismo, sobre machismo, sobre amizade, sobre ser mulher, sobre humor no geral, cotidiano. Vocês têm uma sobre pegada do signo, humor, às vezes. na verdade. Vocês A trazem gente o usa assunto, o tema, humor, através do pra humor, falar né? sobre assuntos sérios e aleatoriedades também. A gente começou falando sobre... O nosso primeiro vídeo no Jéssica em Dobro foi sobre signo. Era os signos se maquiando. Porque nós duas somos maquiadoras, né? Então a gente fez os signos se maquiando. Depois a gente começou a, enfim, falar sobre outras coisas e tal. E aí o que viralizou no TikTok do Jéssica em Dobro, que foi o boom que a gente explodiu, foi uma série de vídeos da minha melhor amiga sobre coisas, o nome da série era Coisas que Toda Mulher Gostaria que o Homem Soubesse. Ela fez o primeiro vídeo, deu uma bombada, o segundo vídeo super viralizou, deu 1 milhão lá de visualizações. E aí foi uma série que até hoje tem 40 partes. Começou com a parte 1, parte 2, parte 3, tem 40 partes hoje. E a parte 14 deu 7,7 milhões de visualizações. Nossa. Que ela meu Deus do falava céu. sobre que existe mulher interesseira sim, mas elas se interessam por homens que são milionários, não é você que tem uma moto que faz... Tá. Tá. Esse Ainda vídeo, bem que eu não esse- tenho uma moto que faz... Porque às vezes o cara acha que nós pagou um açaí pra mulher, ela é interesseira, né? O cara tem um Corsinha 2005 Esse é o problema da E moral tá pra quem querendo é dar o golpe feio. do baú. E ela tá Dá querendo moral dar o pra quem golpe é do feio. baú. O golpe É. do baú acho no bonito. coça ali e cai dos pedaços, tá ligado? Ô, rapaziada, Aí era não faz sobre isso o vídeo, né? E daí esse vídeo super viralizou, bombou. Foi pra várias páginas de meme do Instagram e tudo. Daí a gente cresceu no Insta, cresceu no TikTok. E aí depois continuamos, né? Tá, hoje, Jéssica, tipo assim, nesse tipo de conteúdo, tu acha que o que chama mais atenção atualmente são coisas mais supérfluas ou são coisas mais com uma crítica social, coisa do tipo? Ou integrar as Porque duas coisas tu também, como uma parecer que Crítica é... social poderosa demais, né? Tem até Poderosa. uma página que assim, não... É que, claro, tem muita coisa que pode ser divertida e ao mesmo tempo ser uma crítica social, mas tem Exatamente, certas a coisas gente que a gente vê procura- como coisa mais supérflua e outras coisas como mais, tipo, meu Deus, isso A aqui gente eu tô faz um querendo pouco chamar dos atenção. dois, né? Às Uhum. vezes a gente faz uns vídeos bem aleatórios, umas dublagens bem toscas, assim, só pra E nisso zoar, pra tu se vê a divertir. diferença. E diferença. aí a gente faz os vídeos, a gente sempre tenta usar o humor pra falar sobre as pautas sérias. Pra atrair atenção Pra também, atrair né? atenção, justamente porque primeiro que uma mulher falando sobre certos assuntos, ninguém dá bola. Só por ser mulher falando sobre certo assunto, Já as pessoas não dão começa bola. daí, né? Então a gente usa do humor pra isso, pra chamar atenção, pra falar sobre assuntos sérios de uma forma mais leve e tal, porque vocês viram no quadro anterior que às vezes a gente falando de certos assuntos começa a ficar meio pesada o negócio, porque é um assunto pesado. Então a gente tenta usar o humor pra ficar mais fácil de falar sobre o assunto. E tu vê uma diferença, assim, em quem participa mais desse tipo de assunto, se é, tipo, mulheres ou homens, tipo, dependendo do Então, assunto, dependendo da seriedade. Tem muitos feedbacks diferentes que a gente recebe. Tem muita mulher que concorda, que compartilha, que se identifica, que esse é o nosso principal nicho, né? O nosso foco são as mulheres que se identificam com essas vivências.
Tem os homens que que entendem o rolê, o que a gente tá falando. Já teve feedbacks que a gente recebeu de tipo, cara, minha irmã, minha prima, minha mãe, minha namorada mandou o vídeo de vocês pra mim. E eu comecei a perceber algumas coisas, comecei a pensar no assunto, adoro o conteúdo de vocês. E tem os homens que fazem hate, né? Que são os machistas do caralho que estão ali básico, só pra né? torrar a paciência mesmo. É o clássico. E Exatamente. chamar a atenção, que a gente estava falando antes, às vezes é necessário chamar a atenção quando você vem de um grupo que tá ali diminuído, né? Já vem de baixo, digamos assim, né? Minoritário, você precisa chamar a atenção. É como a clássica teoria da mola que a gente chama, né, Japa? Eu sempre converso isso com o Japa, quando você mais comprime a mola, mais comprimida ela fica e chega um momento que não tem pra onde Mais ele força ir, ela ela vai vai soltar. fazer o efeito tonhonhon, que vai aos extremos, entende? E o feminismo tem bastante disso. Tem gente que chama feminazi, tem gente que chama feminista chata, estressada, mulher é isso e aquilo, tal. Chama atenção, você tem cabelo rosa, tem tatuagem aqui, né? Nossa, vocês não têm noção do hate que eu Então, tomo por causa da minha aparência. cara. Às vezes é preciso É um negócio chamar a atenção, triste. é preciso chamar a atenção Sim. pra você se impor na sociedade, né? Sim. Tu acha que tu precisou usar isso também na tua realidade? Eu não vejo isso como... Tipo, eu não vejo como usar a minha aparência para alguma coisa. Sim. Porque não é essa a minha intenção. Tem muita gente que me taca hate justamente dizendo que eu tenho cabelo rosa porque eu quero aparecer. Eu tenho tatuagem por causa disso, por causa daquilo, enfim. Não é essa a ideia. Então eu nem levo em consideração quando alguma pessoa fala assim. No sentido que eu digo que é necessário pra que tu possa Sim, se mas a impor gente- como mulher. Exatamente, a gente usa a nossa voz pra isso, né? A gente tenta, né? Porque... Ai, como é que eu vou explicar isso? Explique livremente. Solta a voz, deixa fluir. Tu tenta com teus recursos que estão ali, a gente tenta mais do jeito que a gente fáceis pode pra ti, sim, o que tá fazer mais com próximo. que a nossa voz chegue Claro. o mais longe Tu possível, usou isso né? como uma tatuagem, tu gosta de tatuagem, com a tua arte, entendeu? Exatamente. Imagino. Tem muita gente que me critica, que usa o meu corpo, a minha aparência e tudo mais pra me criticar, pra falar que eu sou isso ou sou aquilo. Eu sou muito, muito julgada pela minha aparência. Inclusive, teve uma vez que eu fiz um vídeo no TikTok do Jéssica em Dobro falando sobre... Você lembra sobre o que era? Alguma coisa de feminismo. Sobre o fato de que... Sobre o que era? Acho que era sobre os homens não ouvirem as mulheres. Eu não lembro bem qual era o assunto. Mas, enfim, eu fiz um vídeo falando sobre uma coisa que os homens faziam errado. Né? Sobre a falta de respeito com mulheres no geral. E eu recebi muito hate em cima disso. Sim. Inclusive, teve um cara que fez um vídeo, né? Costurou o meu vídeo lá no TikTok. E ele fez um vídeo todo de 1 minuto só falando mal de mim, falando da minha aparência, me atacando por causa da minha aparência. Nossa. Falando que eu era mal comida, falando que eu queria chamar atenção. Ele falou assim, uma mulher de 40 anos com cabelo rosa. Eu fiquei tipo... Querido, dá licença. Será que eu pareço ter 40 anos também? E o cara provavelmente tinha um avatar do Naruto. Era um cara bombadinho, assim. Ele nem Ele era tinha boné pra bombadinho, trás. assim. ele Era um tinha boné cara... pra trás. Era um Não cara fala mal do meu que... Naruto. Era um cara que era... Ele... Sabe aquele cara que vai na academia, mas ele não é atleta? Tá. Ele era bombadinho, assim, cabelo comprido. E a canela é fina. Estereótipo bolsominion. Era o cara que... Aquele cara que acha que só rock presta. Não quero montar aqui um estereótipo, mas era isso. Sim. Esse cara do metal ali. Enfim. Mas, Era Jéssica, uma coisa muito escrota. vamos chegar aqui pro parte final, infelizmente, da nossa conversa. Plateia, diga. Não, eu quero mais 1 hora. Foda-se. Não é só Jô Soares que tem. Não é só Jô Soares que tem. Não é. E, Jéssica, agora. É a primeira vez que acontece isso. A gente, tipo, chega no final, tipo, pessoal. Ó, você é Eu importante já tô pra esperando nós. o próximo convite. Tem bastidores. Vai ter. Jéssica, assim, a gente vai ter a parte 2 sempre com todos os convidados. A gente vai pegar depois, assim, quando eles estiverem com cabelo branco, sabe?
Ou talvez Chico Xavier Eu vai posso fazer eu posso pintar meu cabelo entrevista ali. semana que vem, não tem problema. É, Não, o pode menino ser. se estressa tanto que o cabelo dele tá branco em breve, relaxa. Logo, estará. Da próxima vez não vai ter tanto treta pra eu vir, né? Quem sabe Ou estarei. até A mais, gente que ficou deve ter um mês e bom. pouco tentando fazer eu vir, né? Até dar Olha, certo. foi difícil, né? Foi, né? Dar o horário, Não foi fácil. É pra quem. Pô, não faça um podcast, não faça essas coisas, porque é muito difícil, velho. Sabe? Sigam a gente. Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Deixa que eles fazem, galera. Só seguir que tá tudo certo. É. Mas, Jéssica, agora, pô, se você for. Pode pensar um pouco, a gente corta o vídeo, tá? O PG corta. Depois ele vem aqui cortar o vídeo, mas. A gente pergunta isso pra todos os nossos convidados, que é a última pergunta, normalmente. O que é pensar livremente e qual a importância de pensar livremente na sociedade atual? Tem totalmente a ver contigo. Totalmente. Cara, pensar livremente é pensar fora da caixinha, né? E quando eu digo caixinha, é esse padrão que a gente é criado, né? Principalmente eu falando sobre a minha área, sobre as minhas pautas, sobre meus assuntos. Esse padrão de que mulher serve pra isso, homem serve pra aquilo, você tem que andar nessa linha, você tem que nascer, crescer, estudar, casar, ter um emprego, se formar, enfim... Foda-se a ordem, mas é isso que as pessoas querem, né? Eu acho que pensar livremente é fugir desse padrão. Se for da sua vontade, né? Porque nada errado em viver dentro do padrão. Desde que seja isso que você quer. Enfim. É o que o feminismo luta diariamente, né? Pra mulher ser livre. Que se ela quer viver dentro do padrão... Que viva feliz dentro do padrão. Se ela não quiser viver dentro do padrão, que viva feliz fora do padrão e que tudo bem. Acho que É nada isso. mais justo do que pegar agora, então. Tipo, a gente falou sobre viver livremente, sobre pensar livremente. Tu deu muito uma ideia pra gente da questão, principalmente de ser uma pessoa tatuada, de ser uma pessoa que é alternativa. Uhum. Acho que principalmente na questão de ser uma pessoa alternativa. Mas agora que tu terminou então com essa questão de mulher, então eu acho que poderia passar uma mensagem pras mulheres. Pros homens também, Atualmente. né? Como já Não, pros passou. homens, eu acho que a mensagem vai ser mais brutal e daí. Que eles Nossa. merecem. Mas eu acho que quem merece mais ainda são as mulheres de receber uma mensagem especial. Homenagem. Algo direcionado, assim. Deixa eu pensar. Morte aos outros, brincadeira. Ó, peguem aí peguem umas foices aí, ó. Umas enxadas aí, ó, rapaziada. Aí, ó. A foice e o martelo. A caçada Bora come- acabar com o A capitalismo. caçada começou! Estamos do lado direito. né? Uma noite de crime. Estamos do Não, lado então a direito. gente vai pra lá, Olha, estamos... Ficar do lado Poucas esquerdo. pessoas sabem, mas vamos lá. É. Infelizmente, não, na verdade é que aqui, ó, só explicando, tá, pra não ficar errado essa história, porque nosso cenário ele tem uma divisão aqui entre direita e esquerda. Aqui, Livro de direita, livro da de esquerda, o meio, Geraldo Alckmin, não tá aí. Não tem nada a ver com isso, rapaziada. é coisa Luciano dele. Huck, não. Volta O lá, Lula Tom. deve estar por aqui assim, ó. Olha. Esquerda, né? Ih, Jéssica, você não queria treta? Amigos petistas. Próxima vez vamos quê? salvar uma imagem Tá, do mas o Lula. Lula não é de esquerda. Ele é centro-esquerda. É segundo palavras dele. Mas assim, Lula 2022. O Lula é o Lula. Não é, ó, o Japa concordou comigo. Ele não Japa é é de ABC, esquerdista, lá do ele é ABC. centro-esquerda. Ó. Ô, o Japa nem sabe o que ele tá fazendo. Tá com aquela cerveja na mão ali, ó. Ele só tá pensando assim, ó. Cerveja. Boa, Jéssica. Sabadão. Tá, Conta- mas a conta pra minha, gente a a minha sua mensagem sua resposta. pras mulheres é foda-se o patriarcado. Vamos espatifar esse tabu na cara dos machistas, tá? E é isso aí, sejam quem vocês quiserem, sem medo de ser feliz. Muito bom, Jéssica. Foi interessante demais essa nossa conversa hoje. Foi um prazer estar contigo, de verdade. Não foi fácil combinar esse horário aqui, né? Que bom que Vários, deu, né? Que bom que deu. vários imprevistos ocorreram, mas no final deu tudo certo. E assim, eu desejo todo o sucesso pra você, Muito obrigada. como uma mulher, né, que está nessa sociedade bem complicada e como, sei lá, sabe, tudo, como influenciadora digital, como maquiadora e tudo mais. Tatuadora, Como gente, exemplo. tatua comigo. Tatuadora, Eu sou pô. foda na arte, entendeu?
Rapaziada aí, ó. Floripa Vamos lá. região. Eu quero aproveitar aqui esse vídeo e mandar um abraço aqui pra Ó, galera eu vou do... fechar o braço do Japa ali. Vai lá. Quero mandar um abraço pra galera do Dom Inked. Gui, nosso brother aqui, que fez várias tatuagens pra gente. O Teles também, um cara super legal. E falar uma coisa pra você, ô Gui. Se você estiver assistindo esse vídeo até esse horário agora, 1h20. Ele não vai terminar essa tatuagem, tá? Vou sim, na verdade, antes Ele desse não vai vídeo ser terminar. lançado, eu já vou ter terminado. Não, pra quem não entendeu aqui, o Eduardo foi ser tela desse cara desse tatuagem, desse tatuador, o Gui. E assim, ele não aguentou, não deu certo. Porra. É isso Tu aí, já- pessoal. Tu já não Respeita a aguentou? minha história, Tu já né? não aguentou? Já aguentei 20 horas de tatuagem. 20 horas. Isso foi o 20 maior tempo horas. que tu levou? Foi o maior tempo, 20 horas. Foi o quê? Numa exposição? Foi na Expo Tatu? Foi na Expo Tatu Floripa, inclusive. 20 Não, horas. foi em Blumenau. 20 Com horas. muita horas. força de vontade, eu acho que eu consigo também, rapaziada. Eu acho que eu consigo também. É foco, força e fé. FFF. Tá Foco, força e pago. fé. Rapaziada, então, ó, não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aí sugestões, comentários, tudo aquilo que pode ajudar a gente a crescer cada vez mais. Então, até o próximo Livremente Podcast. Obrigado, galera. Obrigado, Jéssica. De nada. Valeu.